Boa tarde, turma. Vamos começar a nossa primeira aula aqui de estabilidade das estruturas, certo? Hoje nós vamos começar os conceitos básicos da disciplina e também no final da aula passar uma lista de exercícios aí para vocês fazerem, certo? Então, começando com esse conceito aqui, quando a gente for trabalhar com estruturas, a gente vai ter que ter a noção de um plano cartesiano, certo? Que é o que? É um plano construído com 3 eixos. E esses 3 eixos trabalham a parte da visão tridimensional. Então, na nossa disciplina, nós vamos considerar esse plano cartesiano, onde vamos considerar que o eixo X vai estar aqui, esse na horizontal é o eixo X, esse na vertical é o eixo Y e essa questão aqui de profundidade é o eixo Z, certo? Quando a gente tem o eixo X e o eixo Y, a gente tem a ideia de um plano de área. E quando a gente trabalha na parte do eixo Z, nós estamos trabalhando com profundidade, né? Com objetos 3D. Então, um objeto poderá deslocar considerando os 3 eixos. Então, o eixo X ele pode se deslocar da esquerda para a direita. Pode fazer essa movimentação, certo? O eixo Y ele pode ir aqui para cima e para baixo. E o eixo Z nós vamos considerar o seguinte: o eixo Z ele pode rotacionar em torno dele, certo? Então a gente vai considerar esses 3 tipos de movimento. Por quê, pessoal? Quando a gente for trabalhar com estruturas, nós vamos considerar o seguinte: que esquerda para a direita ele está trabalhando com a ideia de puxar, a ideia de tração. A gente vai trabalhar esses conceitos também ao longo das outras aulas. Mas no eixo X nós estamos trabalhando com um esforço de tração, que é de puxar, certo? Puxar ou entender, né? A parte que esse efeito aqui dá de trabalhos de puxar. Quando você puxa um elástico, você tem aquela ideia de estar jogando forças contrárias num ponto. Quando a gente trabalha no eixo Y, nós estamos trabalhando com a parte de compressão, esforços que tendem a comprimir uma peça, certo? Que são cargas vindo aqui de cima para baixo. Imagina o seguinte: uma mesa, certo? Toda vez que você põe um dedo na mesa, você está aplicando uma força de cima para baixo, uma força de cima para baixo em cima daquela mesa. Então você está trabalhando com um esforço de compressão. E aqui voltando para o eixo Y, por exemplo, você tem uma caneta ou uma borracha em cima da mesa, é aquele esforço que você empurra. Quando você empurra, você está trabalhando com o esforço o esforço normal, né? Que a gente pode chamar ele de tração também. Só que o esforço normal ele só vai ser tracionado quando tem sentidos contrários. A gente vai trabalhar mais essa ideia depois. Aqui é só uma base para a gente entender melhor essa parte do eixo, dos eixos. No eixo Z, pessoal, nós estamos trabalhando com a peça girando em torno do seu eixo. Faço o seguinte: quem tiver algum objeto aí, uma caneta ou uma régua, segura esse objeto e tenta girar ele, fazer um movimento de giro. Ele vai se contorcer, como se estivesse girando, torcendo uma roupa para enxugar. Então esse movimento a gente vai considerar ele de tentar girar em torno do seu próprio eixo, certo?
Exemplos, né, desses esforços. Vamos considerar uma bola. Essa bola, se for jogada de um prédio, ela vai se deslocar para baixo, né? Então nós estamos trabalhando com o eixo Y. Aquela bola está em queda livre. No eixo X, uma pessoa sendo empurrada. Por exemplo, tem uma pessoa, está parada, aí chega outra, empurra essa pessoa. Então tende a fazer esse movimento para frente. Então nós estamos trabalhando com o eixo X nesse caso. E a ideia da torção da roupa, né? A gente vai torcer a roupa para enxugar a roupa. Ela tende a fazer esse giro em torno do seu próprio eixo. Agora nós vamos trabalhar com a questão da restrição de movimentos. Restrição de movimentos, pessoal, são as estruturas que nós chamamos de apoio. Os apoios são responsáveis por restringir um tipo de movimentação, certo? Até agora vimos os tipos de movimentação que um objeto pode sofrer. Então o objeto ele pode ir da esquerda para a direita no eixo X, ele pode ir para cima e para baixo no eixo Y, e o objeto pode girar em torno do eixo Z, certo? Então, quando nós temos para essas movimentações algum tipo de restrição, nós consideramos que há um apoio restringindo essa movimentação. Por exemplo, restrição de um movimento, eu tenho o apoio de primeiro gênero. A restrição de 2 movimentos, eu tenho o apoio de segundo gênero. E a restrição de 3 movimentos, eu tenho o apoio de terceiro gênero. Calma, que quem não estiver entendendo, a gente vai dar mais uns exemplos para ficar mais claro essa ideia de apoios, certo? Então, nós temos aqui a representação do apoio de primeiro gênero. Um exemplo, né? Uma bola que cai em queda livre, não tem nada que impeça seu movimento, até que ela toque no solo. E o solo irá aplicar uma força em sentido contrário à força gravitacional, onde as forças se anularão e a bola ficará parada. Então, o que acontece? O que representa esse apoio de primeiro gênero? Quando nós temos a ideia da bola caindo, nós não temos nenhuma estrutura que vai restringir esse movimento. Então a bola está em queda livre, certo? Desconsiderando o fato do atrito do ar. Então essa bola está em queda livre e nada vai restringir esse movimento. A partir do momento que a bola toca o solo, vamos imaginar que ela não vai quicar, ela vai ficar parada no solo. Então esse solo ele restringiu um tipo de movimento, que foi o movimento no eixo Y. A bola parou no solo e o que foi que aconteceu? A gravidade está fazendo uma força para baixo e o solo está fazendo uma reação para cima. Então a soma da gravidade do peso da bola mas a reação do solo em sentido contrário, eles vão se anular, fazendo com que a bola fique parada no solo, certo? Então, nesse caso, nós temos a representação de um apoio de primeiro gênero, que ele está restringindo um tipo de movimentação, que é a movimentação no eixo Y, certo? De cima para baixo. E quando nós vamos representar estruturas que representam um apoio de primeiro gênero, nós representamos por esse símbolo aqui, que é um triângulo com um traço embaixo. Esse símbolo representa um apoio de primeiro gênero. É aquele apoio que restringe um tipo de movimentação. E fazendo uma observação aqui, pessoal. Apoio de primeiro gênero não restringe apenas a movimentação no eixo Y, certo?
Nesse caso aqui, ele está restringindo a movimentação no eixo Y, porque ele está representado nesse sentido. Agora, se eu desenhasse esse triângulo deitado, fizesse uma estrutura assim, um triângulo com um traço para cá, eu estaria dizendo que esse apoio está restringindo a movimentação no eixo X, certo? Porque ele restringe um tipo de movimento, o apoio de primeiro gênero. É o caso de uma parede, por exemplo. A pessoa está se deslocando na horizontal, aí ela vai se chocar com a parede. A parede vai representar um apoio de primeiro gênero, porque ela está restringindo a movimentação em um eixo. Qual seria o eixo? O eixo X, certo? Agora nós temos um outro exemplo. Uma tábua apoiada em duas pedras, certo? As pedras irão reagir ao peso da mesa e deixar a estrutura parada. Mas se a mesa for empurrada, não terá nada que evite o deslocamento desse movimento. É aí que entra o apoio de segundo gênero. Ele irá evitar que a mesa, além de não se movimentar na vertical, também não se desloque na horizontal. Aí seria mais ou menos a explicação do que seria esse apoio de segundo gênero. Vamos considerar aqui por partes. A primeira está dizendo que uma tábua está apoiada em duas pedras. Desconsidera essa imagem aqui. Imagina que tem aqui uma tábua e ela está apoiada sobre duas pedras. Essas duas pedras vão evitar que a mesa se desloque nesse sentido aqui, de cima para baixo, certo? Elas estão fazendo aqui uma reação e a mesa vai ficar parada considerando o eixo Y. Agora eu tenho duas pedras aqui e tem a aplicação de uma carga aqui na horizontal. Quando eu tenho uma aplicação de uma carga na horizontal, considerando só as pedras, essa minha tábua não tem nada que impeça essa movimentação na horizontal, certo? E é aí que entra o apoio de segundo gênero. Aí essa representação é para a gente entender que o apoio de segundo gênero ele vai impedir que tenha um movimento tanto na vertical, tanto na horizontal, certo? Então ele está impedindo que essa tábua vá descer e que essa tábua se movimente nesse sentido aqui da horizontal. Beleza? Aí aqui eu tenho a representação de novo do apoio de primeiro gênero, que representa por essa pedrazinha aqui, e o apoio de segundo gênero, que é representado por esse triângulo mais umas linhas inclinadas. Então essa é a representação do nosso apoio de segundo gênero. Beleza? E os apoios de terceiro gênero evitam três tipos de deslocamento. Ele evita que a minha estrutura ela sofra um deslocamento na horizontal. Ela evita que a minha estrutura sofra um deslocamento na vertical. E ela evita que a minha estrutura ela gire em torno do eixo, certo? Vamos considerar de novo essa imagem aqui. Aqui nós temos dois apoios, um de primeiro e um de segundo, certo? Agora, imagina que essa tábua sofra um esforço que ela vai girar em torno do seu eixo. Então, esse movimento aqui não está sendo impedido nem por essa peça e nem por essa peça. Porque essas duas peças aqui só restringe um tipo de movimento, que é na vertical. E aqui está restringindo na vertical e na horizontal. Então, essa estrutura aqui, se ela for girar em torno do seu eixo, essas duas estruturas não vão impedir, certo? É o que acontece com o apoio de terceiro gênero. Então, para a gente entender melhor o que é o apoio de terceiro gênero, vamos aqui a um exemplo.
vocês pegam aí uma régua e vão segurar em uma ponta da régua, vocês vão segurar com uma mão, exercendo a função de um apoio de terceiro gênero. Então vocês vão pegar a régua com uma mão em uma ponta da régua, vocês vão segurar a régua. A régua está parada, então a régua, vocês vão olhar que a régua está parada na mão de vocês, certo? Evitou o deslocamento na horizontal, evitou o deslocamento na vertical e evitou que a régua gire em torno do seu eixo. Então, como é que a gente vai entender o que é esse apoio de terceiro gênero? Vocês estão com a régua parada, segurando a régua em uma ponta. O que acontece? Se vocês aplicarem uma força na vertical, vocês vão ver que a régua fica parada. Ela vai se contorcer, mas ela fica parada. Também, se vocês puxarem ela na horizontal, a régua também não vai se mexer, porque ela está fixa na mão de vocês. E o terceiro, como é que ela vai girar em torno do seu eixo? Faça o seguinte, deixa eu ver se tem esse exemplo aqui, ó. Pronto. Peraí, vamos para cá, para esse outro slide. Ó, isso aqui seria uma dúvida que pode passar na cabeça de vocês, né? Professor, eu não entendi o que é esse girar em torno do seu eixo. Aí vamos lá, a gente vai tentar explicar o que é esse girar em torno do seu eixo. Então, voltando aqui, ó, a régua está presa na mão de vocês e não poder se deslocar na vertical e nem na horizontal, eu acho que vocês conseguem enxergar que a régua está parada, ela não cai, certo? Então evita o movimento na vertical e ela não se desloca na horizontal, então evita esse movimento na horizontal. Então ela cumpre a função do primeiro e do segundo gênero. Agora aqui, essa dúvida que é girar em torno do eixo. Ó, com a mão segura a régua em uma ponta. Na outra ponta da régua, apoie o seu dedo e veja o que acontece com a régua. Ó, vocês vão apoiar o dedo lá no final da régua, na outra ponta, e vão ver, ó, a régua ela vai tender a fazer um movimento de giro. A mesma coisa acontece com o trampolim. Ó, imagine tal situação: o trampolim está fixo na estrutura e a pessoa, à medida que vai caminhando no trampolim, o trampolim vai tendendo a se curvar, certo? Então, esse movimento que o trampolim tende a curvar, que a gente diz que ele tende a girar em torno de um eixo, que seria aquele eixo Z, certo? Ó, a estrutura ela só não vai girar porque ela está fixa em um ponto, que seria esse apoio de terceiro gênero, certo? Então, se não tivesse esse apoio de terceiro gênero, a estrutura ia tender a fazer esse giro no sentido horário, certo? Então, caso alguém não tenha ainda entendido, vocês podem deixar uma dúvida no chat, ou mandar mensagem no e-mail ou no meu WhatsApp, que eu tento dar um exemplo melhor para a gente entender o que seria esse girar em torno do eixo, do próprio eixo, certo? Então, ó, a representação do apoio de terceiro gênero é essa estrutura, ó, em uma linha com as linhas inclinadas aqui desenhadas do lado. Prestar atenção, ó, que essa linha inclinada aqui tem tanto no terceiro gênero como no segundo gênero. Só que apoios de segundo gênero é um triângulo e apoio do terceiro gênero é só uma linha centralizada, certo? A parte das cargas, pronto. A gente já viu a questão dos apoios, né? Que são estruturas que restringem movimentos. E agora nós vamos partir para os tipos de cargas. Existem vários tipos de cargas, pessoal, mas de início nós vamos trabalhar
apenas com dois tipos, que são cargas concentradas e cargas distribuídas. Depois que a gente já tiver dominado esses dois tipos de cargas, a gente vai partir para outros tipos de cargas, certo? Então, o que seria esses dois conceitos de carga concentrada e carga distribuída? A carga concentrada, como o nome já diz, né? São cargas concentradas em um ponto. São representadas por setas com a indicação do seu valor. Ela está indicando aqui o sentido e o valor dessa minha carga. E elas sempre são pontuais. Por exemplo, é você pressionar com o dedo a mesa, por exemplo, uma régua. Você está aplicando uma carga concentrada naquele ponto. Então, carga concentrada são cargas pontuais que a gente desenha uma setazinha para indicar qual o sentido. Está aplicando, por exemplo, o dedo de vocês estão aplicando uma força na mesa. Então, essa força está vindo de cima para baixo e tem um valor que vocês estão aplicando essa carga na mesa, beleza? E cargas distribuídas. Qual o conceito de carga distribuída? É como se fossem várias cargas concentradas ao longo de um comprimento de uma estrutura. Por exemplo, nós temos uma barra de ferro com um comprimento de 4 metros, sendo que o peso próprio é de 1 kN por metro. Então, a carga distribuída ficará como? Nós temos, por exemplo, aqui uma barra de ferro. Essa barra de ferro, ela tem o comprimento de 4 metros, mas ela tem uma carga distribuída de 1 kN por metro. Então, a cada metro que eu percorrer dessa barra, eu tenho 1 kN. Para eu saber qual é a minha carga total, é só pegar minha carga distribuída e multiplicar pela a extensão da minha estrutura. Aqui eu não tenho 1 kN por metro e eu não tenho um comprimento de 4 metros. Fazer essa multiplicação, eu vou ter no total uma carga de 4 kN. Quando a gente faz essa conversão da carga distribuída para a carga concentrada, nós temos que considerar sempre que essa carga concentrada, que vai representar a carga distribuída, vai estar centralizada, certo? Que eu não posso considerar o seguinte: a minha carga distribuída aqui é 1 kN por metro e meu comprimento é de 4 metros. Eu não posso colocar que a minha carga concentrada de 4 kN se encontra nesse ponto, certo? Porque eu vou estar exercendo uma reação maior nesse ponto do que nesse ponto. E a carga distribuída, ela está distribuída em toda a minha estrutura, beleza? Aulas posteriores nós vamos ver como é que calcula esse tipo de carga, certo? Tanto a carga concentrada como a carga distribuída. E aqui nós temos uns exemplozinhos para fazer, uns exercícios, né? Que vocês vão ler, vocês vão resolver. A data de entrega, pessoal, desse exercício vai ser próxima semana, no dia 31, certo? A aula da gente é na quarta e na quinta, então data de entrega dia 31. Para vocês responderem esse exercício. Aqui a primeira questão dá para resolver tranquilo, a segunda questão dá para resolver tranquilo, a terceira também. A quarta, pessoal, é um desafio que eu estou fazendo para vocês, certo? Nós vimos esse conceito geral de cargas e de apoios. Aí eu passei aqui esses dois desafios para vocês. Caso alguém consiga responder, aí a gente vai atribuir uma pontuaçãozinha para cada aluno que conseguir entregar, certo?
Mas quem não conseguir resolver a quarta e a quinta questão, próxima aula a gente vai resolver com calma para mostrar para vocês como é que faz. Mas é o seguinte, quarta questão, considere a seguinte imagem, calcule as reações nos apoios 1 e 2, que é o apoio A e B, certo? A e B. Então aqui nós temos uma estrutura. Nós temos aqui dois apoios. Eu tenho uma carga concentrada bem aqui no centro, né? A barra aqui é 2 metros para essa carga e 2 metros desse apoio para essa carga. A extensão total 4 metros. Então vocês têm o seguinte, que eu tenho uma carga concentrada de 10 kN no centro da minha estrutura e eu tenho uma carga na horizontal de 12 kN sendo apoiada nesse ponto, aplicado nesse ponto. Aí eu quero que vocês determinem quais serão as reações de apoio tanto no ponto A como no ponto B, certo? E aqui é a mesma coisa, nós temos uma barra, comprimento total de 4 metros e nós temos agora uma carga distribuída de 2 kN por metro. E nós temos aqui um apoio A e apoio B, certo? Eu quero que vocês determinem quais serão as reações de apoio tanto no ponto A como no ponto B, beleza? Próxima aula a gente responde aqui essas questões. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida deixe no chat do Classroom, ou e-mail, ou no WhatsApp. Até mais, pessoal.